Olá, Elisângela Garcia. Olá, Adriana Prestes. Olha só como ela está toda linda com os brincos da Fê Árabe, nossa Nós, né, apoiadora. estamos aqui para mais um Conselho Legal. Hoje nós vamos falar sobre um tema que mexe diretamente com a vida dos empreendedores, a reforma tributária. É um tema, por vezes, difícil, mas extremamente necessário. E para falar sobre ele, nada melhor que a convidada de hoje, a Tatiana Holtz, contadora, administradora, fundadora da Holtz Moraes Contabilidade e uma verdadeira referência quando o assunto é gestão, finanças e empreendedorismo com propósito. Tatiana, seja muito bem-vinda ao Conselho Legal. Obrigada, Bem-vinda. Adriana. Obrigada, Eli. Eu quero primeiramente começar agradecendo vocês pela oportunidade de estar no Conselho Legal e poder trazer esse tema tão importante que agora os empresários estão começando a se preocupar com ele, porque de fato foi um tema que ficou meio dormente aí nesses 9, 8 meses da aprovação da lei, e aí agora é que eles estão mexendo nesse assunto e estão vendo, opa, eu preciso olhar para o meu negócio. Então, agradeço também a oportunidade de falar sobre a reforma aqui no Conselho Legal. Conta um pouquinho mais sobre você e sobre como que o que a reforma tributária impacta na vida dos empreendedores, dos empresários. Então, meu nome é Tati Holtz, eu sou contadora, administradora, me formei aqui pela Uniso mesmo, em Sorocaba, e trabalhei muito tempo em corporações grandes, na parte de contábil, na parte fiscal, de controladoria, e aí depois que eu virei mãe, eu não consegui mais voltar no mundo corporativo, como CLT. Não me encaixei na caixinha do CLT. E aí, então, resolvi abrir o escritório de contabilidade focado na educação também dos empresários, não só na parte toda burocrática, digamos assim, de contábil, fiscal, mas também na parte educacional dos empreendedores que chegam até mim. Uhum. E assim, para explicar para a gente de uma forma simples, o que é a reforma tributária? A reforma tributária, ela vem para reorganizar os impostos. Então, hoje a gente tem PIS, COFINS, ICMS, ISS, e o nosso sistema tributário ele é muito complexo, muito, né? A gente tem mais de 90 impostos para a gente poder fazer esse recolhimento. Então, ela vem para trazer essa simplicidade, simplificar a apuração desses impostos. Ela acaba que trazendo também a questão de uniformizar o sistema. Então, como eu falei, tem 90 tributos, cada estado tem a sua tributação, cada município tem a sua tributação. Então, a reforma traz essa simplificação de ter um imposto único, agregado dentro do consumo, para que o empresário possa aí ter essa simplificação no recolhimento. E ela era aguardada, super aguardada, só que ao mesmo tempo que ela traz tantas coisas boas, ela traz também dúvida e insegurança, né? Então eu queria saber assim de você, como que agora as pessoas podem se adaptar para cumprir essas novas obrigações? Certo. Até eu tô com medo dela, para falar bem a Tudo que é verdade, novo, né? né? Exato, porque aí Assusta. sai da nossa zona de conforto. Até pra gente, contador, advogado, tributarista também. Então, acaba que se sai da nossa zona de conforto, vai trazer o medo e a insegurança. Imagina para os empreendedores, então, como é que eles não estão se sentindo. Com bastante fake news também, que acaba acontecendo dentro aí das redes sociais. Então, esse medo e essa incerteza acaba que acontecendo. Mas a gente tem que, como ela foi muito aguardada, a gente tem que ter o otimismo. A gente tem que entender que ela vem para simplificar de fato, para ajudar o empresário, que não é uma punição, né? O governo não aprovou ela por conta de uma punição para nós empresários. Não, ela veio para de fato nos ajudar nessa simplificação desse sistema que hoje ele é muito burocrático mesmo. Então, o empresário ele precisa claro que pode ficar com medo, pode ficar com essa insegurança, porque, como eu falei, até nós estamos com ela, mas ele precisa também pedir ajuda, ele também precisa estar aí com acompanhamento de profissionais
profissionais que podem tirar um pouquinho esse medo, tirar um pouquinho essa Ajudar, né? incerteza, ajudá-lo, exato, porque vai precisar, né? A burocracia, ela tende a diminuir, mas também não agora, não em 2026, porque é um caminho longo que a gente também vai falar aí desse caminho longo que tem a reforma tributária. E sobre as principais mudanças, assim, como elas são na prática, efetivamente. Os impostos, o PIS e o COFINS, que são impostos da União, eles vão deixar de existir. De fato, vai ser extintos. E vão ser extintos para 2027. 2026 vai vir um período de transição, de teste, mas a principal mudança seria a substituição do PIS e COFINS pela CBS, Contribuição de Bens e Serviços. E também o ICMS, que é da circulação de mercadorias, e o ISS, que nós, prestadores de serviço, pagamos Uhum. também. Ele vai ser substituído pelo IBS. Então, essa é a principal mudança. Sai-se esses impostos e entra o IBS e o CBS, que as pessoas falam do IVA, que vocês já devem ter ouvido falar também, que o IVA ele é o imposto do valor agregado. A reforma tributária, ela é sobre o consumo. Tem várias reformas acontecendo lá dentro do Senado e do Congresso. A reforma da renda, então do imposto de renda, efetivamente. A reforma trabalhista, que até começou um pouco, mas ainda está aí caminhando para mais modificações. E a reforma do consumo. Uhum. Consumo do quê? Do consumo nosso do dia a dia, da compra e venda de mercadorias e da prestação de serviço. Então, esse IVA, ele vai substituir esse PIS e COFINS e o ICMS e IBS. Então, a principal mudança é que a gente está acostumada desde a Constituição, que tem o PIS e o COFINS, o ICMS e o ISS, e agora eles não vão ter mais. Aí, por isso que, de fato, ela foi esperada, porque tem a tendência aí de mudar todo esse mecanismo tributário e trazendo esse medo e insegurança, porque vai acabar com tudo que a gente já viu. Então, a gente vai ter que reaprender. Por isso que eu falo que a nossa classe também está Também. atenta a isso, porque vai mudar a forma da Hum. gente calcular os impostos para os clientes e para os nossos escritórios também. Acho que muitos profissionais não vão conseguir nem se enquadrar mais nesses novos trabalhos, porque, né, vai precisar estudar bastante. Exato, né? Aconteceu também, acredito, com a classe de vocês, com relação aos processos digitais, né, na Uhum. pandemia, que teve advogados que acabaram que não conseguindo, né, seguir. E aí, na contabilidade, isso também, com o e-social já teve isso, já teve essa demanda, Verdade. e alguns acabaram que não se adaptando, e aí agora com a reforma tributária, a enxurrada vai vir mesmo, porque, de fato, são muitos impostos, é muita mudança que acaba, que está vindo com a reforma. É adaptação, né? Em todas as em todas as áreas é Resiliência necessária necessária, adaptação. né? É, Afinal, é. estamos no Brasil. E quem acaba sendo mais atingido é o setor de prestação de serviços, né? Até por conta dessa unificação dos impostos que você citou, o ICMS, o ISS. Pois é, o pessoal de serviço que nos inclui, a gente É. vai afetar. Hoje a gente tem um ISS de até 5%, mas ele não vai ser só de 5%. O IVA, ele tem uma alíquota referência, que hoje está em 27,97. Então, passaria dos 5 para 27,97. Então, a gente tem aí uma elevação Uma pequena da carga diferença, tributária. né? Nossa, muito A grande. lei, ela deu alguns, vamos colocar como um benefício, né? Mas aí tem anexos dentro da lei que tem alguns setores que ele deu redução dessa alíquota. E o nosso, por exemplo, a advocacia, a contabilidade, parte administrativa, ele está dentro de um anexo específico que reduz para 30%. Tá. Então, pega-se os 27,97 e reduz os 30%. Tem outros setores que têm 60% de redução. Então, também 27,97, aí menos 60%. E um outro anexo que trata da cesta básica. Os itens da cesta básica, eles vão ter alíquota zero. Então, isso é benefício, na verdade, para o comércio, né, para a geração aí também da economia, que esses produtos que estão na listagem da cesta básica, alguns medicamentos também estão com isenção, então vão ter alíquota zero, mas tá dentro da lei, e aí a gente tem que ir lá buscar o anexo e verificar qual setor que está se beneficiando dessa redução dos impostos. Mas sim, o setor de serviço ele vai ser o mais afetado, porque também a margem nossa é um pouco maior
do que no comércio e na indústria. Uhum. Então, a gente vai ter que acabar compensando ali com a nossa margem de lucro. Talvez aumentar para que a gente mantenha a nossa margem, ou a margem vai ser comida, vamos dizer assim, pelo imposto maior. É porque unifica a cobrança, mas a forma, né, de cobrar vai ser bem intensa, porque tem que checar todas as Isso, possíveis. exato. Todas as possíveis. Todas as variantes, né? As variantes, exatamente. Na verdade, tem uma regra e uma série de exceções. Muitas não é? Isso você. A gente Unificou sabe, para né, quem que a vai lei. pagar, mas para quem vai calcular não unificou foi nada, né? Exatamente, né? Então, tem mais de 500 artigos, a lei mesmo, que foi, né, promulgada, e aí dentro desses artigos tem todos os anexos, e também eles aprovaram faz 2 semanas a PL 108. O Ah. que basicamente ela criou-se um comitê gestor. Por quê? O CBS, ele é um tributo da União. Então, quem vai ser responsável é a União já está formada, ok. Mas o IBS e o CBS são os estados, mais de 20 que nós temos, e os municípios, mais de 5.500 municípios que a gente tem no Brasil. E aí ficava, mas quem que vai fiscalizar tudo isso? Então, acabou se criando esse comitê gestor, que ele vai ser formado por mais de 27 líderes, que são aí os estados, para poder fiscalizar também as empresas que estão aí aderiram à reforma tributária. E tem um tempo agora de transição, né? Isso, muito bem lembrado. Tem sim. 2026, que tá daqui a Aí 60 já. dias, talvez, né? Acho que um Já pouquinho tá menos de quase 60, chegando, Talvez quando o né? episódio estiver no ar. 2026 já tem uma grande mudança, que são com relação aos documentos fiscais. Então, a nota fiscal que a gente vê hoje, se comparado em janeiro de 26, ela vai estar diferente. Por quê? Porque vai ter campos, o CBS e o IBS já vai estar na nota fiscal, mesmo que ele seja em caráter informativo, para que a Receita também possa avaliar se as empresas estão nessa adequação. Então, a primeira mudança é em 26 com relação a esses documentos fiscais. Não vai ter recolhimento, vai estar lá 0,9 de CBS e 0,1 de IBS. 1% é o imposto, o IVA, para 26. E a partir daí, 27 até 2032, aí sim é o período de transição, aonde a gente vai ficar com os dois sistemas. Ainda fica com PIS e COFINS, ICMS e ISS, e aí entra o IBS e o CBS. É uma transição gradual, para que também as empresas possam se preparar, para que também elas possam verificar no TI, porque aí vai mudar também toda a rotina dela. Então, aí, essa transição, ela é de 5 anos, para que também tenha adaptação de toda a infraestrutura da empresa. Mas janeiro já tem que sair nota Com o IBS e adequada, CBS, né? exatamente. Nossa, estamos atrasados, Sim, Brasil. o sistema, ele Né? já tá, os RPs grandes, Já tá SAP, tudo organizado. TOTOS, eles já estão correndo atrás disso. Mas aí a empresa que vai ter que preencher, ou ele já vem automaticamente preenchido esses campos que têm caráter ainda meramente informativo, assim? Não, a a empresa que empresa. vai estar lá, CBS, e aí a gente sabe, vai ter que instruir, né? Os escritórios instruem os clientes, que é 0,9 para CBS e IBS 0,1. Tá. Se for aderir à reforma tributária também, que tem um caso que, se haver um estudo, e dentro desse estudo, na sua empresa, for identificado que não há necessidade, por algum motivo, não compensa ir para o que a gente está falando hoje aqui, então você fica dentro, por exemplo, do Simples Nacional. Também tem essa possibilidade. Não é que todo mundo, 100%, vai ser afetado. Precisa fazer uma análise, um planejamento, sentar assim, igual a gente está fazendo, e me conta da operação da sua empresa para que a gente reflita nos números. E aí, refletindo, a gente toma a decisão. Continua no Simples, para quem está no Simples, ou não, ou vamos de fato migrar para a nova reforma que está por vir. Tem essa possibilidade. Para ontem, né? Como a gente Mas fala é do pra preventivo ontem, aqui, exato. é para começar. É para ontem, exatamente. Fica um conselho É, legal. Já no meio do episódio. Já no meio do episódio já tá meu ótimo. conselho legal da gente já começar essa análise. Nossa. Tá. E o primeiro impacto vai ser a rotina, então, principalmente a rotina financeira.
Isso mesmo. Porque a reforma, ela não é só tributária. Ela vem com a questão da simplificação, mas a gente também precisa olhar para o financeiro, a gente Hum. precisa olhar para os nossos fornecedores, a gente precisa olhar para a nossa logística, se for empresas maiores. Então, ela não é só uma reforma de tributos, ela acaba que impactando toda a rotina de uma Até em gestão, empresa, né? na própria gestão mesmo. Então, Uhum. se a gente vê que um cliente, ele não tem a gestão financeira, opa, aí já Vai está um precisar fazer. problema. Então, ele precisa organizar a gestão financeira, criar uma mentalidade de que, opa, o meu financeiro tem que estar redondo, para daí sim eu partir para analisar a reforma tributária. Senão, não tem como também, porque aí ele vai estar mudando o financeiro dele, se adaptando ao financeiro com a reforma tributária. Aí, na cabeça dele, de fato, não vai, ele não vai entender, é mais difícil essa adaptação. Então, Sim. a rotina é o primeiro impacto mesmo que vai acontecer para os empreendedores, seja o pequeno, seja os grandes que faturam milhões mesmo. Tati, e tem algum setor que vai ser mais impactado positivamente ou negativamente? Como eu falei, então, os serviços tende a ser impactado negativamente, por conta aí da carga tributária, mesmo Não, com a vai. redução dos anexos que a gente comentou. Então, o serviço, ele tende, de fato, a ser impactado negativamente. O que eles estão esperançosos é que a indústria e o comércio, eles sejam impactados positivamente, porque eles estão no meio da cadeia, e o meio da cadeia hoje tem a cumulatividade, ou seja, eu pago imposto sobre imposto. Uhum. Com a reforma tributária, que é o grande, né, apogeu, vamos dizer assim, da reforma tributária, é você tomar crédito do que você vende e do que você compra. Então, eu gero débito na minha venda e eu gero crédito na compra. Um menos o outro vai me dar se eu devo ou não pagar imposto. Algumas empresas que já estão dentro do lucro real, acaba que isso já acontece. Mas a reforma vem para igualitar todas essas empresas. Então, de fato, a reforma ela é mais para a indústria e para o comércio, vai beneficiar mais eles que estão aí no meio da cadeia de produção, no meio da cadeia de fornecedores, do que nós serviços. Tá. Muitas empresas têm medo, né, desse aumento da carga tributária. Isso, então, na verdade, depende do segmento, depende da organização. Isso mesmo. A reforma tributária não é que ela vai aumentar a arrecadação. Então estamos aí nos 27,97, nos 28. Aparentemente, a gente sai de 6, vamos colocar assim, né? Dentro lá do DAS, que a gente tem 6%. Vamos colocar que as nossas empresas estão lá no Simples Nacional e Uhum. hoje pagam 6. E aí a gente vai para os 28, reduzindo ali os 30%, 18. Então, dobrou, né? Mais do que dobrou os 6%. E aí, a gente fala, nossa, vai ter aumento da carga tributária, vai ter maior arrecadação para o Estado, para a União, para o município. Pode até ter que tenha, mas esse não é o fim, né? O fim mesmo da reforma é trazer essa transparência no serviço. Então, uma consultoria, R$ 1.000. Hoje, R$ 1.000 já está lá o imposto. E a gente nem sabe quanto que eu estou pagando de imposto nesses R$ 1.000. Quando eu estou contratando uma consultoria, quando eu estou comprando uma água, eu compro ela por R$ 10 e eu não sei quanto que tem lá de imposto. Com a reforma, isso vai dar transparência, que também é um princípio da reforma, trazer essa transparência para nós consumidores. Então, a água custa 10 mais o imposto. Como nos Estados Unidos, que a gente pergunta quanto que é e eles falam, né? É $10 mais tax. Né? E aqui também vai ser esse mesmo mecanismo, porque o IVA, ele traz esse mecanismo do imposto por fora e não por dentro do preço. Era isso que eu ia perguntar. Você seguiu o modelo? Seguindo. Exatamente, vai seguir o modelo americano nesse sentido na hora da gente pagar, a gente vai estar sabendo que o valor X é do produto ou do serviço mais o imposto. E aí Tá. também é legal a gente comentar, mas é algo que é difícil dos empresários entenderem, que na hora que eu tô pagando esse imposto, ele já vai direto para a Receita Federal. Vai chegar um momento lá em 2033 que isso de fato vai acontecer. Nessa transição, vai começar o split payment, não sei se já ouviram falar, que começa em 2029, que é essa separação, split payment. Então, eu
eu vou separar o R$ 1.000 que eu paguei, então 130 é imposto. Esse 130, o banco vai reter e ele vai pagar para o governo diretamente. Não vai ser eu, como empresária, que eu vou pagar esse imposto, mas o mecanismo de pagar, a ferramenta de pagamento vai ser o próprio banco que vai fazer. Então, eles também fizeram isso para que não tivesse inadimplência, porque hoje a gente tem muita inadimplência de Isso imposto, sim né? vai aumentar a arrecadação e garantir que eles recebam, né? Exato, Porque é isso, é para garantir que de fato eles recebam, porque hoje a gente acaba aqui trabalhando com o dinheiro do governo, do imposto, né? Então, o imposto venceu ontem, por exemplo, ou DAS, mais que isso não dia entende, 20. né? Porque você, Isso. mais do que trabalhar com imposto, seria ótimo se estivesse trabalhando com o imposto Isso, do governo, porque daí seria um empréstimo até que razoável. O problema é Isso. que a gente não calcula, né? Eu digo nós, Sim. empresários menores, tal, que não tem É. orientação, não calcula na hora de precificar, que a gente Não vai entra. pagar um tanto de imposto e daí depois não dá conta de pagar a DAS. Isso. Meio isso, né? É. E aí que entra a próxima pergunta. Não, na verdade. Esse episódio vai ter 2 horas, pelo menos. A gente precisa. Tá é muito liberado? tema. 2 horas, produção. Então, Tati, assim, que nem você citou no produto, até equiparando aos Estados Unidos e tudo mais, que a gente vê o produto e é aquele produto mais taxas, né, mais os impostos, e no serviço a gente vai poder fazer esse tipo de precificação também, que nem a... Não, vai ter que fazer, senão também a gente não Não- vai não acabar não colocar, sobrevivendo. a gente saber o valor e usar para colocar Sim, incluso. A gente sim. pode falar se tá, o valor é X E mais isso, os o impostos. cliente ele vai ter que saber isso, porque vai estar na nota. Então, vai estar lá destacado na nota o CBS e o IBS, então ele vai saber quanto que da nossa consultoria, do nosso serviço recorrente é de fato o nosso serviço e quanto ele está pagando de imposto. E aí afeta a nossa formação de preço, que a gente sim. também vai ter que rever. Aprender a precificar corretamente mesmo, porque é a dor do empreendedor a formação de preço. Muitos não sabem fazer essa formação. E vai ficar fixo, né? Não vai poder ficar variando, porque Isso. hoje DAS de prestação de serviço, né? A nossa, é cada 12 Conforme- meses. Então, todo mês ela é diferente. Conforme O percentual faturamento, muda, né? então vai ser mais fixo o O negócio, eu cálculo, acho, né? dentro do Simples, ele acaba pegando 12 meses para trás Fica bem da receita confuso. acumulada. Então, se eu tive um mês que eu tive um pico, ele vai Vai mudar. pegar, né? E aí, dentro do Simples, também tem algumas exceções que, como eu falei, a gente pode escolher ficar efetivamente dentro do Simples ou a gente migrar para a reforma tributária. Temos essa opção. Mas um dia, não sei se a gente vai estar aqui pra ver, vai ficar tipo Estados Unidos, que você sabe pelo Exato, estado, mas eu acho que lá em tal cidade Isso. o percentual é esse. Você vai no mercado é 8. Ai, do lado 1 é 8 até 6. Isso é muito legal. vai acontecer. Mas parece longe, só Você que não escolhe tá outlet. tão longe assim, né? A finalização da reforma toda não tá tão 2033, longe, né, gente? Também não tá tão Como longe, a né? gente é 5, jovem, 6 acho anos, que né? tá tranquilo. Vamos ainda ver a se- gente vai. Vamos Vai dar ver. pra Acho ver. que a gente consegue pegar, sim. Mas a ideia é essa. Por isso que a curto prazo parece assustador. Né? É. Parece que a carga tributária Muita vai ser coisa. maior, que a gente, como empresário, não vai dar conta, porque a gente precisa dos ajustes financeiros na empresa. Mas a longo prazo tende a ser melhor de fato. E eles até copiarem nosso sistema, porque assim, o Pix é o brasileiro que criou, né? Não tem essa forma de pagamento no mundo todo. Então, em algumas coisas, a gente sim é pioneiro e a gente é bom no que a gente faz. Tem que ser estudado Né? pela NASA, né? Que é o que falam. Então Nós vai somos ficar bom. diferenciados, né? Não é possível que a gente vai conseguir arrumar esses impostos, né? Mas eu acho que vai demorar, né? A gente tem que Vai. passar pela dor, pra daí É. sim a gente aproveitar lá em Reforma, 2033, sobre 34, 35. É igual reforma de Destrói casa, né? primeiro, demolição. Demolir, Então, são ajustes, né? Esse é um dos ajustes, a gente aprender a precificar e também Corretamente. pensar no quanto vai entrar de impostos ali, né? Isso. Na precificação. E que mais ajustes vão ser necessários O para as financeiro. gestões? Esse também é o principal, o fluxo de caixa, que muitas pessoas acabam misturando pessoa física da pessoa jurídica. Então, o fluxo de caixa ali da empresa não condiz. Por quê? Porque eu estou pagando a escola dos meus filhos na minha pessoa jurídica. Opa, aí tá errado. Então, a gente precisa ter o controle de fato do nosso fluxo de caixa. Porque empresas, comércio, que precisa de capital de giro, aí elas vão ser bastante afetadas, porque elas precisam ali de dinheiro para pagar. Às vezes, o recebimento delas é em 60 dias, mas aí o imposto ela vai pagar no ato
da emissão da nota fiscal. E aí ela não vai ter esse dinheiro, porque ela já está naquele ritmo de trabalhar com o dinheiro do capital de giro dela. Então ela precisa ter esse ajuste. O ajuste financeiro, ele vai ser também aí um dos principais. E aí entra na mentalidade dos empresários, que muitos não têm essa separação, acaba aqui misturando as despesas pessoa física da pessoa jurídica. Como que vai ficar nesse intervalo, então, aqui agora acho que eu dei uma bugada. Enquanto não ficar diretamente para o consumidor já pagar, já ir direto para o fisco, aí nesse início a gente só vai destacar ali, maravilha, e vai pagar como se fosse a DAS, assim, paga por mês. Mas esse ato, como é que vai ser? Vai ser cobrado já imediatamente? Na emissão da nota fiscal. O fator gerador Tá. é a nota A fiscal. emissão da nota. É a emissão da nota, ou o boleto. Então, não vai ter mais. Eles também visaram a reforma tributária, a não sonegação. Uhum. Então, tudo, teoricamente, tem que Entrou ter dinheiro, a tem nota que emitir fiscal. nota. A não ser em dinheiro em espécie, né? Que também hoje. Estão acabando com... Eu não Que sei o que é não tem, isso. Eu não então. vivi essa, Então, essa assim, geração. você prestou um serviço Conheço. para mim, para que eu possa pagar o imposto e usufruir desse crédito que você tá pagando para mim. Lá tem o IBS e o CBS, ele vai me gerar um crédito. Para quê? Para que eu possa abater no imposto que eu vou pagar. Então, ele vai fazer esse encontro no momento da emissão da nota fiscal. Porque aí bate no banco e aí o sistema dos bancos, eles também têm que estar preparados para esse split payment, porque eles vão precisar fazer essa separação. Vai para o caixa do seu cliente, os R$ 1.000, e os 130 vai para o governo. É o próprio banco que vai fazer essa A separação. Então, ó, O por rosto. um lado, vai ficar fácil, até para o empresário vai Sim, vai ficar ajudar, Que eles fácil, são né? Exato. atrapalhadinhos, né? Isso que já tá O ali no financeiro, recolhimento. Esqueci de pagar a DAS ontem, que isso acontece muito. Hoje foi um dia no escritório de manhã que todo mundo pedindo a DAS. E aí isso vai acabar que não acontecendo. Lá na frente, em 2033, quando efetivamente entra, eles têm a calculadora assistida, que eles chamam, a apuração assistida. O governo tem o SERPRO, que é o sistema, né, a organização que cuida dos sistemas da Receita Federal, que eles estão desenvolvendo essa calculadora. Então, de fato, como vai ser ali na emissão da nota, então não vai precisar do contador no final do mês pegar todas as notas fiscais da prefeitura, por exemplo, e fazer essa apuração, porque a apuração ela é diária. Eu emiti a nota hoje, já tem lá o débito e o crédito meu. Eu vou ter que pagar no final do mês. Então, vai ficando guardadas as informações dentro dessa calculadora assistida que a Receita está desenvolvendo. Então, até 2033, a gente vai ficar com esses dois sistemas, o antigo e o novo, mas é para rodar tudo belezinha para 2033. Então, aí o papel também do contador vai se tornar muito mais consultivo do que propriamente apuração e emissão das guias, né? Vai dar um reboliço também na nossa profissão, porque aí a gente falou, a gente vai ter que se reinventar também. Agora, estudando a reforma e depois como que a gente pode agregar, e nesse tempo, como que a gente pode agregar mais valor para o nosso cliente, não só aí entregando as guias. Mas eu acho que vai ter mais interesse dos clientes em saber também, né? Como Será? fazer. Eu tenho meio medo, Tomara, viu? né? Porque senão não vai sobreviver. Vai fazer Senão não tudo vai errado. sobreviver, isso sim, Acho que é isso meio sim. que- Tem gente né? até hoje que só recebe no dinheiro. Aí esses daí. Sim. Eu tenho meio medo. A gente começou a falar da reforma tributária no Assustou. escritório em fevereiro. E aí, a cada 2, 3 meses, eu estava fazendo webinars, eventos presenciais, a gente fez na associação comercial. Mas, assim, são pouquíssimos os clientes que vão. Hoje de manhã também foi uma outra contabilidade quem fez, com um parceiro da OMIE, que foi o que a gente também fez, e tinha pouquíssimos empresários. Tinha muito mais os funcionários nossos, né? Os funcionários dos escritórios, do que propriamente os clientes, os empresários que estão lá. Então, eles É uma também, pena. eles não acreditaram ainda que a reforma está aí. Eles Porque também tem muito isso, né? Tudo que vai implementar, fala, mas isso no final não pegou. LGPD, nossa, criaram uma lei, LGPD não aplicou. E é real, é oficial, né? As coisas ficam meio soltas, né? Mas acho que dessa vez. e melhor aí levar a também o ano sério. que vem tem eleição, né? É ano Também pode eleitoral. mudar. Então aí as pessoas acham, elas não acreditam, elas acham que são questões políticas e que ano que vem, pronto, ninguém mais vai se falar da reforma, vamos arquivar tudo isso. Mas ela mudou, ela veio para mudar mesmo a Constituição. Ela
é uma lei que mudou o nosso sistema tributário. Então, efetivamente, ela tá aí. A gente vai ter que. É Melhor aquelas coisas. acreditar. Aceita que dói menos. É, porque a É bem resistência só isso, a complica. resistência. Dá para considerar que é o maior erro do empreendedor. Não Isso, acreditar que não essa acreditar. transição vai acontecer. Exatamente, Dri. E ele não tá preparado, porque aí ele não acredita, aí ele não lê nada sobre isso. E também o erro é deixar só para contabilidade. Ah, o meu contador tá cuidando disso. Ah, eu confio no trabalho da Tati, do trabalho do escritório. Opa, mas espera aí, a gente vai até um limite, porque para eu te dar um diagnóstico de que você vai para a reforma ou você fica no simples, eu preciso de dados, eu preciso de informações tudo da sua organizado. empresa, tudo organizado, tudo estruturado. E aí você também não tem. E vai Então pra aí eu outras não áreas, né? preciso isso, porque vai para as outras áreas. Então aí eu também não consigo, eu não tenho material para poder te falar se ok você ficar na reforma ou ok você ok você ficar no simples ou ok você ir para a reforma. Então são esses dois erros aí, achar que ela não vai vingar, vamos dizer assim, É. e também não se preparar por conta disso. Tati, qual seria o primeiro passo inteligente do empresário para se preparar de forma estratégica para essa reforma tributária? A informação e mudar esse mindset que a gente está falando, porque ele acredita que não vai acontecer e que ele não precisa disso. Então ele vai ter que se informar. Na internet, às vezes, saem algumas coisas que não são legais, que são fake news. Então, ser parceiro mesmo do seu contador, do seu advogado, de um consultor financeiro para avaliar dentro da empresa se o financeiro dele está legal, se os controles que ele tem faz sentido, porque a empresa precisa ter controle, pelo menos o básico, né? Saber quanto que entrou naquele mês, quanto que saiu, quais são essas despesas, se essas despesas são da empresa ou se eu estou misturando conta física da jurídica. Então, o básico, o empreendedor, ele vai ter que ter. Então, seria assim, começar por aí, pela informação em fontes fidedignas e colocar a mão na massa mesmo com alguém que possa ajudá-lo ali, né, com esses profissionais que a gente citou. Tem um parceiro, né? Ter um parceiro, os parceiros, na verdade, aí não precisa ser só o contador, porque aí vai toda a Então, equipe é um mesmo. auxílio técnico, Um né? auxílio técnico, exato. Ah, mas eu sou pequena, eu sou MEI, tô começando. Mas você também precisa saber, porque a gente também não começa uma empresa para daqui a pouco fechar. Então, vai que você pegou um fornecedor que ele é do lucro real, e aí para ele é interessante que você seja também fora do Simples Nacional, para ele pegar esses créditos, para ele Pra fazer as consumir compensações. esse crédito e fazer as compensações. Então, você MEI também pode ser afetado se o seu fornecedor precisar desses créditos e débitos, porque aí você não vai vender para ele não vai querer comprar de você. E aí você vai perder competitividade. Faz mais sentido que sejam entre empresas iguais no No sistema tributário. tributário. Exato. Faz mais sentido sim, porque quem tá no Já simples funciona um pouco assim já e vai funciona piorar, um pouco né? assim, mas é que hoje ainda a gente acaba Vai. que comprando, as empresas acabam que comprando do Simples Nacional. Mas com a reforma de fato, pode ser que ela realmente barre. Ela vai ter um motivo para falar, não vou comprar Muito dele. simples, Porque você é simples Você é muito e eu simples. não vou tomar esse crédito. A não ser que você me dê um desconto muito É. bom para que eu compre de você. Mas aí a nossa margem vai cai muito. E Então, a gente vai pagar mais imposto e vai ficar do serviço, nossa, vai ficar confuso. exato. Então, assim, teoricamente, a reforma seria, de fato, para todo mundo, mas precisa fazer esse estudo, por isso que é importante o apoio desses profissionais para sentar e fazer esse estudo, porque às vezes, contabilmente e fiscalmente, vale a pena a gente ir para a reforma, mas financeiramente o cliente é todo bagunçado, ele não sabe nada, ele mistura a pessoa física. Opa, daí o consultor vai lá e vai orientar para que arrume primeiro o financeiro, e aí depois parta-se para a reforma, para o regime regular que a gente chama, né? Então, a reforma seria um convite também à profissionalização da gestão, né? Nas empresas. Isso, para a gente deixar de ser amador, né? Porque Pois também a gente, às vezes, a gente abre a empresa e eu vou levando, eu vou muito no operacional, então eu sei vender, eu vou vender. Eu sei fazer isso, eu vou na parte técnica que é minha. Mas acaba que a gente não se profissionaliza. E aí a gente não pensa na gestão. Então, aí tá uma boa oportunidade também, uma lição de casa para que os empreendedores possam se pensar na sua gestão mesmo, pensar na empresa como um órgão vivo que tem departamento pessoal, mesmo sendo aquela pequenininha que está fazendo artesanato, é importante ela ter esse mindset de que ela é uma empresa, né? Tá entrando dinheiro, tá saindo dinheiro. Ser pequeno não é ser amador, né? Nunca foi sinônimo, né? E todo mundo exatamente. aí a pessoa ainda fala, mas aqui todo
todo mundo começou pequeno, tá? Começou pequeno, mas tem que começar certo. Organizado. E aí né? as coisas E com vão uma visão, caminhando. porque você não tem Isso, visão. E não precisa ser exato. pequeno para sempre. Não sei, pode ser, Sim, se pode ser quiser, se você né? quiser Mas não também precisa ali, ser pequeno né? para Precisa sempre ser Mas o não também. pequeno precisa. O pequeno organizado. Pequeno top. Exatamente, o pequeno top. Exemplo. É isso mesmo. Já tivemos um conselho legal, mas eu vou pedir vamos mais acho que um. válido, né? Tati, Que o para assunto é fechar, muito bom. para fechar o conselho legal de hoje, queria te perguntar uma mensagem que você deixaria para quem está com medo, para quem está confuso, do que vem por aí, para ajudar a organizar nesse período aí de transição. Tá. Calma e ação. Eu acho que a gente tem que ir com calma para que a gente saiba da onde a gente tem essas informações, então para que não fique aí a gente pegando fake news, entrando na internet, pesquisando e aí acabando vem uma informação que fala, nossa, meu Deus. Saiu até recentemente que as pessoas, os adultos que moravam com os pais teriam que pagar aluguel para os pais, a Receita ia fiscalizar isso, mas foi uma fake news, não, foi uma interpretação errada da legislação, da reforma tributária, de um artigo específico da reforma. Então, por isso que eu falo calma. E também a ação, para quê? Para a gente sair do lugar, porque não vai ser mais como era. Vai mudar. Então, a gente precisa ter também essa ação de analisar os números, de ter os controles na empresa, de olhar para a nossa gestão. A gente não tem tempo. A gente também, eu falo a gente, porque eu estou A gente não é inclusa muita gente, nessa, a gente nessa mesmo. Todo massa, mundo né? tá, né? Tá todo A mundo gente tá não envolvido, tá. Então, né? a gente vai ter que parar um dia, 2 e falar, não, eu vou ter que olhar para isso. Não dá para colocar embaixo do tapete. Mas, então, essa ação a gente precisa. A gente tem 2, 3 meses para o final do ano. Os documentos fiscais, eles já vão vir. Então, é interessante a gente pegar um modelo que já tem na internet, no portal específico que eles fizeram da reforma tributária. O governo tem um site específico com todas as informações, com normas técnicas. E aí, a gente vê como que vai ficar uma nota também, para que na hora que a gente, lá no dia 5 de janeiro, a gente não se depare com a informação do CBS, IBS lá e falar, nossa, o que é isso? Ninguém me falou nada, o meu computador não falou isso. O que é Isso que eu ia perguntar. Né? Vocês pensam assim em ter algum serviço para empresas que têm um contador que de repente não se atualizou, que talvez até nem queira mais brincar, porque já falou, isso aí não é para mim, e para fazer essa consultoria mesmo, ainda que a pessoa não Exato. migre imediatamente A gente chamou de Holtz Reforma Tributária. legal. Então, aí vai Tem ter um produto, um eu nem sabia. específico para legal. quem tem um escritório de contabilidade, mas acabou que ao longo do ano aí eles também não Perdeu o foram... time. Perdeu o time, então aí a gente entra nessa questão. Fora os nossos clientes que todo mês, toda semana, lá no Instagram também, a gente vem uma norma e eu coloco para deixar também eles informados. Alguns estão aí mais calorosos com essa informação, estão partindo para ação. Outros nem tanto, mas aí esses outros é que a gente também está fazendo um trabalho no escritório para que... Esquentando todo mundo. Isso, exato, para que eles possam aí também partirem para essa ação. Tá ótimo. Deixa eu fazer aqui. Olha, como eu não entendo de reforma tributária, mas para não ficar tão assustador, então eu vou deixar aqui um conselho legal. Um conselho doce. Nervoso, né? Um docinho. Inclusive você é contadora. Opa! Um docinho sempre é bom. Aqui a gente tem um mimo hoje da nossa Obrigada, parceira, Mara gente, muito Cris, obrigada. Carinho pra você. Com o nosso Opa! agradecimento, né, Não é? também. E não resolvem a questão dos tributos, mas acalma, Mas né, acalma, coração, exatamente. Que as nutris não nos ouçam. Com mas certeza, acalma, sim. mas acalma. Opa! Foi Obrigada. maravilhoso. Tati, obrigada bom. por compartilhar tanta informação Poxa, com a gente, tanta elucidação, né? Nossa. Foi demais. Obrigada a vocês pelo convite e Obrigada. por vocês também se desafiarem a escutar sobre a reforma tributária, que é uma... É maravilhoso. O duro é lá, Estamos né? participando agora. Obrigada. Gente, muito obrigada por esse episódio. Se fez sentido para você, compartilhe com seus amigos. Siga nosso canal, nos ajudem com dicas para próximos episódios para que a gente possa sempre apresentar o melhor para vocês. Tem muita Obrigada. coisa boa vindo por aí. Muita coisa boa vindo. Obrigada. Obrigada. Até mais.